Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos Efésios 4, 1 a 6. Ao iniciarmos o estudo desse capítulo, vamos perceber que é uma mudança bem marcante no conteúdo da carta. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo nos apresentou as razões pelas quais podemos nos enxergar como pertencentes à família de Deus. Nos enxergar como assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os 3 primeiros capítulos nos dão a teologia, a parte conceitual da carta, que precisamos saber para podermos entender a razão de ser desse novo procedimento que é requerido de todos nós que somos cristãos. Então, é a partir desse capítulo 4 que Paulo começa a nos desafiar para uma vida prática que Deus espera que apresentemos, a fim de que o mundo perceba a diferença de uma vida transformada por Cristo. Nós precisamos então refletir, detalhando esse texto, para podermos extrair dele as mais preciosas lições que o Senhor tem colocado para nós. É um texto riquíssimo e muito objetivo dentro dessa carta. Efésios 4, 1 a 6, é o início da parte prática da carta. Agora, é importante lembrarmos o que nós temos visto também nos 3 primeiros capítulos, para com essa base iniciarmos essa parte prática da carta. Lá nós vimos e aprendemos algumas verdades eternas e muito significativas. Paulo apresentou verdades fundamentais da fé cristã e verdades básicas em relação à igreja, nos planos e nos propósitos divinos. Vimos que cada cristão tem sido alvo de bênçãos espirituais planejadas desde a eternidade. Vimos também que essas bênçãos envolveram as 3 pessoas da Trindade, que em todos os tempos da nossa história atuaram, no passado, no presente e no futuro. O Espírito Santo nos levará a gozarmos da plenitude da presença de Deus. Aprendemos também que nós já estamos usufruindo dessas bênçãos hoje, porque nós já estamos assentados nos lugares celestiais. E estar em Cristo é uma outra grande verdade eterna. Assim como a salvação preparada para nós, de graça através da fé, como demonstração da bondade e do beneplácito divino para conosco, outra verdade significativa é que somos salvos para desenvolvermos boas obras que também já estavam preparadas desde a eternidade para que nós pudéssemos andar nelas. Querido amigo, na última parte do capítulo 3, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, orou pedindo que compreendêssemos e reconhecêssemos, que pudéssemos conhecer profundamente e experimentalmente o amor de Cristo, afirmando ainda que esse pedido certamente poderia e ainda pode ser respondido. Sabe por quê? Porque Deus é total e infinitamente poderoso para fazer muito mais do que sequer imaginamos. E exatamente esse poder transformador é que age e agirá em cada cristão e na igreja, fazendo-nos viver de uma maneira diferenciada. Diante disso, então, podemos sintetizar esses versículos primeiros do capítulo 4, 1 a 6, com esta frase. Essa frase vai servir de título. Olha só, anote aí. O viver digno do corpo de Cristo. O viver digno no corpo de Cristo. Esse é o título para Efésios 4, 1 a 6. Então, quando iniciamos essa segunda parte da carta aos Efésios, a parte prática, a pergunta que se faz e que se responde nesses capítulos é a seguinte: como deve andar a pessoa que foi salva graciosamente pela fé em Cristo Jesus? Agora que ele é um membro da família de Deus, o corpo de Cristo, como é que ele deve se comportar? Ou então uma outra pergunta: qual é o papel da igreja nesse mundo? Como a igreja deve se comportar nessa nova posição em que foi colocada pelo Senhor Jesus Cristo? A resposta a essas questões bem práticas, essa resposta é apresentada por Paulo através da utilização do verbo andar. Veja bem, aqui em Efésios, a partir do capítulo 4, ele usa 6 vezes esse verbo. Em 4:1, que é o texto que nós vamos trabalhar daqui a pouco, 4:17, 2 vezes, 5:2, 5:8 e 5:15.
Agora, além dessas vezes, o verbo andar já tinha sido usado também lá no capítulo 2, versículo 2 e no capítulo 2, versículo 10. Além disso, em 2:3, Paulo usou o verbo viver, que na passagem é sinônimo do verbo andar. Então, veja só, na carta de Paulo aos Efésios, nós temos a maneira prática de como viver o cristianismo. Nessa carta, o verbo andar significa agir, comportar-se, proceder. O verbo andar indica o modo de viver, a maneira como desenvolvemos a nossa carreira cristã. Esse verbo, na verdade, indica o nosso estilo de vida, uma vida de acordo com o que Deus tenha planejado para todos os homens. Na verdade, quando observamos o mundo, como Paulo descreveu nos 3 capítulos iniciais, percebemos que esse presente século, que é dominado por Satanás, só produz desacordos, desarmonias e desuniões. Como dissemos anteriormente, as nações agridem-se mutuamente, os homens agridem-se mutuamente, as classes agridem-se mutuamente, lutam uns contra os outros, os preconceitos dominam o procedimento humano e há grandes diferenças. Querido amigo, assim como acontecia no passado, no relacionamento difícil, belicoso, desarmonioso entre os judeus e os gentios, hoje também vemos isso acontecer nos mais diferentes níveis de relacionamentos. Por isso essa carta é válida ainda para nós hoje. Agora, para mudar essa realidade, para lutar contra essa tendência da humanidade escravizada por Satanás, é que a partir desse capítulo, Paulo começa a mostrar como cada membro da igreja deve se comportar para que a própria igreja, que é o conjunto dos seus membros, cumpra o seu papel no plano e no propósito de Deus para com a humanidade. Querido amigo, nos planos eternos, nos desígnios e nos propósitos de Deus, essas divisões, desarmonias, desavenças deveriam estar todas resolvidas em Cristo. Todos os homens e todas as nações devem ser unidas em Cristo. Em Cristo essas diferenças se desfazem. As barreiras são derrubadas. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que em Cristo tudo isso não faz mais sentido. Veja bem, Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Querido amigo, Deus planejou em Cristo a verdadeira humanidade, uma humanidade unida e amável, um único centro ao redor de quem todas as pessoas possam se reunir harmoniosamente. E esse centro é Cristo. Mas para que se alcance e se consiga essa unidade, é necessário que antes disso a mensagem de Cristo, o seu amor e a sua misericórdia, vinda do coração de Deus, que nos busca em Cristo, é necessário que essa mensagem deve ser transmitida ao mundo inteiro. Antes de ser transmitida, é necessário que a igreja vivencie essa realidade, essa mensagem, mas depois transmita ao mundo inteiro. E esta é precisamente a função da igreja. Comunicar essa mensagem de amor aos homens. A igreja deve ser o corpo por intermédio do qual Cristo age. Mas, ao mesmo tempo, a igreja deve ser a voz através da qual Cristo fala. A igreja, querido amigo, deve ser um instrumento de Cristo para levar ao mundo esta unidade divina. Mas para que isso aconteça, cada um dos cristãos deve saber se conduzir com dignidade. Por isso, a partir desse texto, verificaremos qual deve ser o andar do cristão. Então, diante dessa compreensão, podemos dizer que, em resumo, esse texto inicial do capítulo 4, Efésios 4:1-6, diz o seguinte para nós: todo cristão é desafiado a andar dignamente, vivendo e mantendo a unidade no corpo de Cristo. Todo cristão é desafiado a andar dignamente, vivendo e mantendo a unidade no corpo de Cristo. E esse texto nos mostra 5 maneiras de andarmos dignamente em unidade. Muito bem. Em primeiro lugar, andamos dignamente ao estimular os nossos irmãos, mesmo passando por privações. Veja o versículo 1. E aqui o exemplo é do apóstolo Paulo.
Mesmo diante das mais difíceis situações, o nosso interesse na vida dos irmãos é fundamental. Pelo que já estudamos na parte introdutória da carta, sabemos que Paulo estava preso. Ele estava impedido de pregar o Evangelho, viajando de cidade em cidade, como era o seu prazer fazer, abrindo novos trabalhos, pregando o Evangelho, proclamando as boas novas de salvação. Como ele escreveu aos Filipenses 1, 12 a 18, e uma carta escrita nessa mesma época, alguns dos seus inimigos, por inveja, por discórdia, pregavam o Evangelho querendo suscitar mais aflições a ele mesmo que estava preso. Porém, na sua maneira de entender, de ver as coisas, aquela situação, ele entendia de uma maneira diferente. Para ele, o que importava era que Cristo estivesse sendo proclamado. Para ele, o que importava era que o Evangelho estivesse sendo anunciado. Essa visão das circunstâncias faz toda a diferença. Quando nos interessamos na vida dos nossos irmãos, quando estimulamos os nossos irmãos a viverem dignamente, além de vivermos dignamente, conforme a chamada que o Senhor nos deu, estamos vivendo e mantendo a unidade no corpo de Cristo. Por isso, em segundo lugar, andamos dignamente ao reconhecermos que fomos chamados para uma vocação. Veja o versículo 1. Eu peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Cada um de nós foi chamado para essa vocação. E parte desse chamado é conviver com os conflitos daqueles que se opõem ao Evangelho. Parte desse chamado é receber do mundo a hostilidade. Parte desse chamado é depender de Deus para enfrentar essas dificuldades. A nossa vocação, a nossa chamada que recebemos, ela é dupla. Veja bem, devemos mostrar que somos nova criação. Nós somos membros do corpo de Cristo e isso implica em que não há mais diferenças. Judeus e gentios agora formam só um povo, o novo povo de Deus. Juntos nós somos a família de Deus. Juntos formamos a igreja, que é o seu corpo, e representa Jesus a esse mundo perdido e cheio de divisões e ódio. Mas a nossa chamada também, a nossa vocação, implica numa vida santa. Essa é a segunda parte da nossa chamada. Então, em primeiro lugar, mostramos unidade, mas agora temos que mostrar também santidade. Isso é, uma vida diferenciada, implica num viver digno. Exatamente essa vida digna é a que Paulo está falando que nós devemos andar, devemos caminhar, devemos mostrar ao mundo o que é essa vida com o Senhor Jesus. Como Deus que nos chamou é santo, a nossa chamada, a nossa vocação é para formarmos um povo santo, uma nação santa que proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido amigo, quando reconhecemos que fomos chamados para uma vocação e quando desenvolvemos essa vocação de modo a mostrar ao mundo o verdadeiro cristianismo, certamente estamos lutando em favor da unidade. Em terceiro lugar, então, andamos dignamente ao desenvolvermos as virtudes cristãs que produzem essa unidade cristã. Veja o versículo 2. Versículo 2... Paulo nos diz que nós temos que desenvolver virtudes que mostram o potencial de vivermos em união. E essas virtudes são muito interessantes. Ele coloca de modo bem claro. E eu gostaria talvez de dar um outro exemplo em que você deve colocar essas virtudes em ação. Quando tentamos desenvolver o nosso ministério, a nossa vocação numa comunidade, e lá encontramos aqueles irmãos mais idosos que, ao invés de refletir amor e bondade, eles transpiram crítica, censura. Quando tentamos propor um culto mais participativo e dinâmico, quando tentamos fazer com que o culto realmente tenha verdadeira adoração e recebemos um não da tradição e do tradicionalismo, quando outros irmãos, diante das nossas tentativas de viver com maior liberdade, usufruindo da liberdade para a qual Cristo nos libertou, e recebemos só julgamentos, críticas e juízos dos outros irmãos, quando
tudo isso acontece, será que dá vontade de desistir? Você já teve essa vontade de desistir? Querido amigo, quando tudo isso acontece, é nesse momento que as virtudes cristãs devem ser desenvolvidas. E essas virtudes são humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros e amor mútuo. Afinal, o que é humildade? Humildade significa reconhecimento da dignidade e do valor dos outros. É a mentalidade que havia em Cristo. Quando agimos assim, estamos desenvolvendo essa virtude cristã. Mansidão é a qualidade do homem ou da mulher que se controla, que se domina a si mesmo. Essa qualidade de vida cristã descreve um animal adestrado, um animal domado, dominado. Ele não perdeu a energia nem o seu vigor, mas tem todo o seu potencial controlado e usado para o bem. Longanimidade é definida pela própria palavra. É ter um ânimo longo, é estar sempre animado, esperançoso a respeito daquele nosso irmão. Principalmente quando ele tem uma outra opinião, quando ele nos fere até. Longanimidade é não perder a oportunidade de servir o nosso irmão. É ter uma paciência que não é vencida por qualquer circunstância. Agora, suportar os outros é sustentar e não simplesmente ter que aguentar aquele irmão ou aquela irmã. Suportar é servir de suporte, é escorar o irmão, mesmo que haja insultos, amargura e rebeldia. É desse apoio que ele precisa nessa hora em que ele está fraco. E amar mutuamente é o padrão cristão nos relacionamentos. Amar mutuamente significa dar-se para os outros sem esperar nada em troca. Querido amigo, em quarto lugar, então, andamos dignamente quando lutamos para preservar a unidade no Espírito. Versículo 3. Deve haver esforço contínuo para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade já foi estabelecida por Jesus Cristo. Nós somos um. Agora, o que nós precisamos fazer é preservar essa unidade. Esse cristão maduro que luta em favor da preservação da unidade, ao invés de ser crítico, quando percebe mudanças no estilo ou na direção do ministério, ele aceita de boa vontade essas mudanças e colabora com todos, tornando-se então um apoio e um referencial para a nova geração que nos observa. Tudo isso é luta em favor da preservação da unidade. Quando seguimos o próprio conselho de Paulo, escrito aos Filipenses, nessa mesma ocasião, ele diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas façam tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Querido amigo, se queremos preservar a unidade, Jesus é o nosso exemplo maior. E essa é a luta que devemos lutar para preservar essa unidade no vínculo da paz. E finalmente, terminando o programa, mas também terminando as nossas considerações, nos versículos 4 a 6, em quinto lugar, andamos dignamente ao nos espelharmos na unidade existente na Trindade. É interessante. Nós devemos ser um reflexo da união que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 7 elementos que devemos valorizar nessa busca da unidade. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Um só Espírito, um só Senhor e um só Pai são os elementos que compõem a Trindade. E a partir dali, então, deve haver em nossa vida o quê? Exatamente aqueles 4 elementos. Isso é, a fim de que todos sejam um, era o pedido de Deus, de Jesus, era o pedido de Jesus ao Pai. Ele gostaria que nós fôssemos um. Ele quer que nós sejamos um. E por isso, então, uma só fé, um só batismo, um só corpo, uma só esperança. Querido amigo, quando nós entendemos isso, certamente nós estaremos preservando a unidade e estaremos mostrando ao mundo que a vida com Jesus é diferente. Que o Senhor te abençoe nessa busca da unidade
nesse amor pelos seus irmãos. Um grande abraço e até o próximo programa.